O estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. De Robert Louis Stevenson. Parte 3. Capítulo 7. O incidente da janela. Ocorreu em um domingo, quando Mr. Utterson estava dando sua caminhada habitual com Mr. Enfield, e o caminho acabou mais uma vez levando-os àquela travessa, e quando chegaram diante daquela mesma porta, ambos pararam para admirá-la. Bem, disse Enfield, aquela história chegou ao fim, pelo menos. Acredito que não veremos mais Mr. Hyde. Espero que não, disse Utterson. Eu já lhe contei que uma vez estive diante dele, e sobre a sensação de repulsa que me provocou. Uma coisa era impossível, sem a outra, retornou Enfield. A propósito, você deve ter pensado que eu era um tolo por não saber que esta era uma entrada dos fundos da casa do Dr. Jekyll. E, de certo modo, eu não o verifiquei antes, por sua culpa. Então você também o verificou, disse Utterson. Bom, se assim você também fez, nós poderíamos entrar pelo pátio e olhar pelas janelas. Para falar a verdade, ando preocupado com o pobre Jekyll, e, mesmo por fora, sinto que a presença de um bom amigo possa lhe fazer bem. O pátio estava muito frio e um pouco úmido, e mergulhado em um crepúsculo prematuro, embora na parte mais alta do céu ainda brilhasse o sol poente. Uma das 3 janelas, a do meio, encontrava-se entreaberta, e, sentado próximo dela, tomando ar com um semblante de infinita melancolia no olhar, como um prisioneiro inconsolável, Utterson viu Dr. Jekyll. Ora só! Jekyll, ele gritou. Folgo em vê-lo melhor. Estou muito mal, Utterson, respondeu o doutor, gravemente, muito mal. Não devo durar muito e agradeço a Deus por isso. Você tem ficado muito dentro de casa, disse o advogado. Você deve sair, estimulando a circulação como Mr. Enfield e eu, aliás, este é meu primo, Mr. Enfield, Dr. Jekyll. Venha agora, pegue o seu chapéu e dê uma volta rápida conosco. Você está muito bem, notou o outro. Eu gostaria muito, de verdade, mas não, é praticamente impossível. Eu não ousaria. Mas, de verdade, Utterson, estou muito feliz de vê-lo. É realmente um grande prazer, eu lhe convidaria a ir a Mr. Enfield, mas, a casa está, de fato, uma bagunça. Nesse caso, então, disse afavelmente o advogado, o melhor que podemos fazer é permanecermos aqui embaixo e falarmos com você de onde estamos. Isto era, exatamente, o que eu iria lhe propor, respondeu o doutor com um sorriso. Mas, assim que estas palavras foram pronunciadas, seu sorriso lhe desapareceu do rosto, sendo substituído por uma expressão abjeta de terror e desespero que gelava o sangue. Aquela visão foi momentânea, porque a janela se fechou, instantaneamente, depois, porém, aquele vislumbre havia sido mais do que suficiente para os 2 homens, que deram meia volta e saíram do pátio, sem dizer uma palavra. Percorreram em silêncio a viela e, só depois de chegarem a uma rua vizinha, tranquila e com poucos sinais de via, mesmo aos domingos, é que Mr. Utterson se virou ao seu companheiro. Ambos estavam pálidos e nos seus olhos se via, estampado, o horror. Deus nos perdoe, disse Mr. Utterson. Mr. Enfield apenas balançou negativa e seriamente a cabeça, e continuou, caminhando em silêncio. Capítulo 8. A última noite. Uma noite, logo após o jantar, Mr. Utterson estava sentando diante de sua lareira, quando foi surpreendido pela visita de Polly. Abençoado seja, Polly, o que o traz aqui, disse ele, e logo depois, olhando novamente para ele, completou, o que o aflige? O doutor está doente? Mr. Utterson, disse o homem, há algo de errado acontecendo. Sente-se e tome uma taça de vinho, disse o advogado. Agora, se acalme e me diga, exatamente, o que você deseja. Meu senhor, você já conhece os hábitos do doutor, respondeu Polly, e como por vezes se isola. Pois bem, voltou a se fechar no gabinete e não estou gostando nada desta vez, meu senhor, e lhe digo que morreria se estivesse mentindo. Tenho medo, meu senhor, tenho medo, Mr. Utterson. Mas seja explícito, meu bom homem, disse o advogado. Está com medo do quê? Já faz algumas semanas que tenho estado assim, respondeu Polly,
obstinado, não se importando com a pergunta, já não aguento mais. O aspecto do homem corroborava, amplamente, as suas palavras, as suas feições haviam se alterado para pior e à exceção do momento em que declarara o seu terror, não mais olhar o advogado diretamente. Mesmo agora, estava sentado com o copo de vinho sem o provar, apoiando no joelho e olhando, diretamente, para um canto da sala. Não aguento mais, repetiu ele. Vamos lá, disse o advogado, vejo que você deve ter alguma boa razão para isso, Pule, vejo que algo, realmente sério, está errado. Tente me contar o que está acontecendo. Acho que houve traição ali, afirmou Pule com rouquidão. Traição, disse o advogado com um grito, bastante sobressaltado e, consequentemente, muito inclinado à irritação. Que tipo de traição? O que quer dizer com isso, homem? Não ouso dizer, meu senhor, foi sua resposta. O senhor não viria comigo e verificaria por si mesmo? A única resposta de Mr. Utterson foi se levantar, de imediato, e apanhar seu chapéu e seu sobretudo, mas pôde observar a grande sensação de alívio que se apoderou da face do mordomo, mesmo ele nem tendo provado do vinho. Era uma noite fria e deserta, bem própria das noites de março, com uma lua pálida, como quem não desejava se mostrar, se escondendo atrás do vento que a tornava mais diáfana e com uma textura arenosa. O próprio vento tornava tudo mais difícil, congelando o sangue no rosto. Parecia varrer as ruas, insolitamente, vazias de pedestres, a ponto de Mr. Utterson pensar que jamais tinha visto parte de Londres tão deserta como aquela. Nunca, em sua vida, ele estava tão consciente de seu desejo de ver e tocar em seus semelhantes, e esse desejo não lhe saía da mente, e, embora lutasse, ao máximo, para superar esse temor, havia um pressentimento, assustador, de calamidade que pairava sobre a sua mente. A praça, quando eles chegaram lá, era só poeira e vento, e as magras árvores do jardim se curvavam como varas. Pule, que havia se mantido, ao longo do caminho, um passo ou dois de distância à frente, agora permanecia estático, no meio do calçamento, e apesar do frio cortante, tirou o seu chapéu e enxugou sua testa com um lenço de bolso vermelho. Aquelas gotas de suor não eram consequência do esforço, nem sequer da pressa da caminhada, antes, da umidade de alguma angústia sufocante, pois seu rosto estava pálido e sua voz, quando falava, estava áspera e entrecortada. Bem, meu senhor, disse ele, aqui estamos nós, e Deus queira que nada de errado tenha acontecido. Amém, Pule, disse o advogado. Logo em seguida, o criado bateu na porta, muito gentilmente, a porta estava aberta, fechada apenas pela corrente, e uma voz vinda de dentro perguntou, é você, Pule? Está tudo bem, disse Pule. Abra a porta. Quando entraram, encontraram a sala, totalmente iluminada, com a lareira acesa e a totalidade dos criados, homens e mulheres, apinhados como um rebanho de carneiros. Ao ver Mr. Utterson, a camareira rompeu em um choro histérico e a cozinheira correu com os braços estendidos, como que para abraçá-lo, aos gritos de Deus seja louvado. É Mr. Utterson. Mas o que é tudo isso? Por que todos estão aqui? Disse o advogado, nervosamente. Isso é muito irregular, muito inadequado, acredito que isto não deve agradar ao vosso patrão. Eles todos estão com medo, disse Pule. Um longo silêncio se seguiu, e ninguém protestou, somente se ouvia a voz da criada, que agora chorava com mais força. Fique quieta, disse Pule, com uma ferocidade que demonstrava o seu próprio nervosismo, e quando a garota começou, de repente, a aumentar o tom de sua lamentação, toda a criadagem começou a se entreolhar e a encarar a porta de acesso interno, com os rostos tomados por uma expectativa mortal. E agora, continuou o mordomo, dirigindo-se para o copeiro, traga-me uma vela, e acabemos de uma vez por todas com este assunto. E pedindo para Mr. Utterson o acompanhar, saiu em direção ao Jardim dos Fundos. Agora, meu senhor, disse ele, siga-me, o mais silenciosamente que puder. Desejo que o senhor escute, mas sem ser ouvido. E mais uma coisa, meu senhor, se, por acaso, ele lhe pedir que entre, não lhe obedeça. Assim que ouviu essa determinação, os nervos de Mr. Utterson se abalaram tanto que o mesmo chegou a perder o equilíbrio, mas,
ele recobrou sua coragem e seguiu o mordomo até as instalações do laboratório, por meio do auditório cirúrgico, com suas estantes de utensílios e garrafas, até ao pé da escada. Ali Puli lhe solicitou que aguardasse, um pouco ao lado, e que escutasse, enquanto que, ele mesmo, colocando sua vela de lado e deixando evidente o grande e óbvio esforço de sua decisão, lançou-se aos degraus e bateu hesitante sobre a porta acolchoada e vermelha do gabinete. Meu senhor, Mr. Utterson deseja lhe ver, disse ele, e assim que o fez, mais uma vez fez sinais, veementes, para que o advogado ouvisse com atenção. Uma voz queixosa respondeu de dentro, diga-lhe que não desejo ver ninguém. Obrigado, meu senhor, disse Puli, com certo ar de triunfo em sua voz e tomando, novamente, a vela, levou Mr. Utterson de volta à grande cozinha, através do pátio, onde a lareira já se encontrava apagada e os insetos corriam pelo chão. Meu senhor, disse ele, olhando Mr. Utterson, diretamente, nos olhos, aquela era a voz do patrão. Parecia muito mudada, respondeu o advogado, muito abatido, mas sem que sua vista se desviasse. Mudada? Bem, sim, assim também eu pensei, disse o mordomo. Mas, depois de ter servido, nesta casa, por mais de 20 anos, eu poderia me enganar a respeito de sua voz? Não, meu senhor, mataram-no. Mataram-no, há 8 dias, quando ouvimos invocar, aos gritos, o nome de Deus e quem está lá dentro, em seu lugar, e porque lá permanece algo que só Deus pode nos responder, Mr. Utterson. Esta é uma história muito estranha, Puli, de fato, é uma história muito estranha, meu caro, disse Mr. Utterson, mordendo um de seus dedos. Suponhamos, realmente, o que você supõe, acreditando-se que o Dr. Jekyll, estando bem, tenha sido assassinado, por que o assassino permaneceria lá? Isso não parece certo, não possui a mínima lógica. Bem, Mr. Utterson, o senhor é um homem difícil de satisfazer, apesar de tudo, tentarei, disse Puli. Pois saiba, meu senhor, que durante toda a última semana, ele, aquilo, ou o que quer que seja que lá permanecesse dentro do gabinete, esteve gritando, noite e dia, por algum tipo de medicamento que não tinha acesso. Era costume, por vezes, ele, quer dizer, o patrão, deixar ordens escritas, em folhas de papel, sobre os degraus da escada. Nós nada recebemos de uma semana para cá, além de papéis e uma porta fechada, e mesmo as refeições deixadas lá eram retiradas, apenas quando ninguém estava olhando. Bem, meu senhor, a cada dia, sim, e até 2 ou 3 vezes no mesmo dia, surgiam inúmeras ordens e exigências, e eu mesmo me dirigia a todos os boticários da cidade. Cada vez que retornava com as encomendas, lá se encontrava outro papel, pedindo-me que devolvesse as anteriores, por não serem puras o suficiente, e junto com outro pedido para um diferente fornecedor. Seja lá o que for, meu senhor, esta droga era sendo, desesperadamente, necessária. Você ainda possui algum desses papéis? Perguntou Mr. Utterson. Puli enfiou as mãos nos bolsos e sacou de lá uma nota amarrotada, que foi examinada cuidadosamente pelo advogado, aproximando-a da vela. Seu conteúdo era o seguinte. Dr. Jekyll apresenta os seus cumprimentos ao Sr. Small. Ele assegura-lhes que sua última remessa é impura e, deste modo, inútil para o seu presente propósito. No ano de 18, Dr. J. adquiriu uma grande quantidade da mesma dos Messrs. Small. Ele, agora, lhe solicita que busquem, com o maior zelo possível, e, mesmo, verificando se ainda há alguma amostra da anterior, da mesma qualidade. Os custos envolvidos não são problema. Não é um exagero a importância disto para Dr. J. Até este trecho, a carta estava escrita, com bastante calma, mas, repentinamente, aqui, surgia uma alteração completa da letra, como se o estado emocional do autor tivesse se perdido, por completo. Assim ele continuava. Pelo amor de Deus, encontre-me um pouco da amostra antiga. Isto é uma nota muito estranha, disse Mr. Utterson, e logo após completou. Como ela lhe chegou às mãos aberta? O funcionário da Mal ficou muito irritado, meu senhor, e me atirou de volta como se ela fosse algo imundo, respondeu Puli. Esta é, indiscutivelmente, a letra do doutor, não é mesmo? Prosseguiu o advogado. Acredito que se pareça com ela,
pelo menos, disse o criado, meio irritado, e continuando, acrescentou com outro tom na voz, mas, o que importa a mão que escreve, disse ele. Eu ouvi. Você ouviu, repetiu Mr. Utterson. Estava bem. Com certeza, disse Pule. Foi assim. Cheguei ao auditório de repente, vindo do jardim. Parecia que ele havia saído para procurar por esta droga ou algo parecido, pois a porta do gabinete estava aberta e ele se encontrava no fundo da sala, remexendo em alguns caixotes de embalagens. Ele se assustou, quando eu cheguei, dando uma espécie de grito, e subiu correndo as escadas, até ao gabinete. Eu o vi, por não mais que 1 minuto, mas o suficiente para deixar-me com os cabelos em pé, como os de um porco-espinho. Meu senhor, se aquele era o meu patrão, por que ele estaria usando uma máscara sobre o rosto? Se aquele era o meu patrão, por que ele guinchou, como um rato, e fugiu de mim? Eu o servi por tanto tempo, e assim. O homem parou de falar e passou a mão sobre o rosto. Todas essas circunstâncias são muito estranhas, disse Mr. Utterson, mas acredito que estou começando a ver certa luz em tudo isso. Seu patrão, Pule, certamente está acometido por uma dessas moléstias que deformam e torturam a aparência, daí, suponho, a alteração de sua voz, bem como a máscara e o evitar da presença de seus amigos, ainda mais a sua ânsia em arranjar esse medicamento, por meio do qual a pobre alma mantém, ainda, alguma esperança de uma última recuperação. Deus permita que eu esteja enganado. Essa é a minha explicação, bastante triste, sim, Pule, mas muito evidente e lógica. Encaixa-se, perfeitamente, com os fatos e liberta-nos de todos os temores exagerados. Meu senhor, disse o mordomo, acometido por uma palidez intensa, esta coisa não era o meu patrão, e essa sim é a verdade. O meu patrão, nesse ponto ele olhou ao redor e começou a sussurrar, é alto, um homem de boa compleição, e aquele outro era um pouco maior que um anão. Utterson tentou protestar. Oh, meu senhor, disse Pule, o senhor acredita que eu não conheço o meu patrão, depois de 20 anos? O senhor acredita que não sei a que altura da porta do gabinete fica a cabeça dele, tendo-o visto ali todas as manhãs da minha vida? Não, meu senhor, aquele ser mascarado não poderia ser Dr. Jekyll. Só Deus sabe o que aquilo era, mas nunca Dr. Jekyll, e acredito de todo o meu coração que houve um assassinato lá. Pule, respondeu o advogado, se você assim diz, é meu dever averiguar com certeza tudo isso. Por mais que eu deseje não ferir os sentimentos do seu patrão, por mais perplexo que esteja com esta carta, que parece provar que ele ainda encontra-se vivo, considero que o meu dever é forçar aquela porta. Ah, Mr. Utterson, é assim que se fala, exclamou o mordomo. E agora surge uma segunda questão, continuou Utterson, quem o irá fazê-lo? Por que não eu e o senhor, meu patrão? Foi sua resposta destemida. Muito bem, então, respondeu o advogado. Ocorra o que ocorrer, asseguro-lhe que você não sairá prejudicado com tudo isto. Há um machado, no auditório, continuou Pule, e o senhor pode levar o atiçador da cozinha consigo. O advogado pegou aquele instrumento pesado e grosseiro e o agitou. Você sabe, Pule, disse ele encarando, que tanto você quanto eu estamos nos colocando em uma posição de extremo perigo. De fato, meu senhor, podemos dizer que sim, respondeu o mordomo. Está bem, sejamos francos então, disse o outro. Nós dois consideramos algo que não ousamos dizer, e é melhor deixarmos as coisas, completamente, claras. Esta figura mascarada que você viu, você a reconheceu? Bem, meu senhor, foi tudo tão rápido, e a criatura se esquivou, tão rapidamente, que dificilmente poderia dizer-lhe que sim, foi sua resposta. Mas, se o senhor quer sugerir que foi Mr. Hyde, sim, por que não, acredito que foi. Veja! Ambos são do mesmo tamanho, e tinham a mesma agilidade, bem como a mesma rapidez, e quem mais teria acesso à porta do laboratório? Não se esqueça, meu senhor, que à época daquele assassinato ele, ainda, mantinha a chave com ele. Mas isso não é tudo. Não sei, Mr. Utterson, se o senhor chegou a se encontrar com este Mr. Hyde. Sim, disse o advogado. Numa ocasião, falei com ele. Então o senhor deve saber muito bem,
assim como todos nós, que havia algo de estranho com aquele cavalheiro, algo estranho que dava ao homem, não sei bem como poderia dizer apropriadamente, meu senhor, algo mais que isto, algo que nos fazia sentir um arrepio cortante. Eu mesmo senti algo semelhante com o que você descreveu, disse Mr. Utterson. Exatamente, meu senhor, respondeu Pully. Quando aquele ser mascarado pulou como um macaco dentre os apetrechos químicos e disparou em direção ao gabinete, senti minha espinha congelar. Oh, sei bem que não há provas para isso, Mr. Utterson, não sou letrado o suficiente para isso, mas aquele homem transmitia esse sentimento, e dou-lhe minha palavra de honra, aquele era Mr. Hyde. Sim, sim, disse o advogado. Meus temores seguem para o mesmo ponto. Receio que nada de bom pode resultar disso, dessa relação. Sim, é isso que penso, verdadeiramente. Acredito que o pobre Harry foi morto e o seu assassino, só Deus pode nos dizer os seus propósitos, ainda se encontra escondido nos aposentos de sua vítima. Pois bem, que o nosso nome seja Vingança. Chame Bradshaw. O lacaio correu à convocação, muito pálido e nervoso. Mantenha-se junto de nós, Bradshaw, disse o advogado. Este suspense, bem sei, está nos abalando a todos, mas, agora, é nossa intenção por um fim definitivo a tudo isso. Pully, vem aqui, eu forçarei o caminho até ao gabinete. Se tudo for como pensamos, meus ombros serão largos, o suficiente, para bloquear o batente. Enquanto isso, se algo, por acaso, não sair como planejamento, ou se algum malfeitor procurar escapar pelos fundos, você e o rapaz devem dar a volta pela esquina, com um par de bastões e se colocarem à porta do laboratório. Nós temos 10 minutos para chegarmos aos nossos postos. Assim que Bradshaw saiu, o advogado olhou para o seu relógio. E agora, Pully, vamos para o nosso, disse ele, e tomando o atiçador em suas mãos, se dirigiu para o caminho do pátio. As nuvens se colocaram sobre a lua, o que tornou a noite, completamente, escura. A brisa, que penetrava nos espaços daquele edifício que se assemelhavam a um poço escuro, fazia oscilar a cada momento a luz do castiçal, até chegarem ao abrigo do auditório, em cujo interior se sentaram, silenciosamente, esperando. Londres fervia, solenemente, por todos os lados, mas, ali dentro, o silêncio da noite só era interrompido pelo som dos passos que iam e vinham, ao longo do piso do gabinete. Ele fica andando, assim, por todo o dia, meu senhor, sussurrou Pully, sim, e também boa parte da noite. Somente quando chegam algumas amostras do boticário, há uma interrupção. Ah, a má consciência dele é um verdadeiro inimigo ao seu descanso. E, meu senhor, em cada um de seus passos há sangue derramado. Mas, ouça novamente, aproxime-se um pouco mais e apure os ouvidos, Mr. Utterson, e diga-me, é assim que o doutor anda? Os passos pareciam ligeiros e estranhos, com certa cadência, dando-lhes um jogo lento, eram, de fato, muito diferentes do andar forte e ruidoso de Henry Jekyll. Utterson suspirou. Há algo mais, além disso, ele perguntou. Pully meneou a cabeça. Uma vez, disse ele, uma vez eu o ouvi chorar. Chorar? Mas, por quê? Disse o advogado, consciente de tal arrepio de horror. Chorava como uma mulher ou uma alma penada, disse o mordomo. Saí de lá tão abalado, que quase comecei a chorar, também. Os 10 minutos de prazo chegaram ao fim, já. Pully desenterrou o machado que se encontrava debaixo de um monte de palha, colocou o castiçal na mesa mais próxima para iluminá-los. Durante o ataque, contendo a respiração, aproximaram-se do local onde ainda se ouviam os passos doentios em um ir e vir constante dentro do silêncio da noite. Jekyll, gritou Utterson, erguendo a voz, exijo vê-lo. Ele parou um momento, mas não houve qualquer resposta. Eu lhe dou um ultimato justo, nossas suspeitas estão crescendo, e eu devo e desejo vê-lo. E prosseguiu, se não pelos meios corretos, então, pelos tortos, se não for de seu consentimento, então será por força bruta. Utterson, disse a voz, pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Ah, esta não é a voz de Jekyll, é a voz de Hyde, gritou Utterson. Derrubemos a porta, Pully. Pully agitou o machado sobre o seu ombro,
o golpe agitou todo o edifício e a almofada vermelha da porta saltou da tranca e das dobradiças. Um triste lamento, como o de um animal aterrorizado, ecoou, vindo do gabinete. Uma e outra vez, o machado se levantou, atingindo os painéis de madeira e fazendo erguer o caixilho. Por 4 vezes, o golpe foi dado, mas a madeira era sólida e a montagem, de excelente manufatura. Somente ao 5º golpe é que a fechadura se saltou e, então, os restos estilhaçados da porta tombaram, no interior do aposento sobre o tapete. Os atacantes, apavorados pela própria ação e pelo silêncio que lhe sucedeu, recuaram um pouco e olharam para dentro. O gabinete estava iluminado pela suave luz de uma lâmpada, um fogo vivo ardia e crepitava na lareira, a chaleira ainda silvava, 1 ou 2 caixas abertas, papéis dispostos com cuidado sobre a escrivaninha e, junto ao fogo, os preparativos para tomar chá. Era o mais tranquilo dos aposentos, e se não fossem os armários de vidro cheios de produtos químicos, o mais comum dos lugares naquela noite londrina. Bem no centro do aposento, jazia o corpo de um homem ainda se contorcendo e se debatendo. Aproximaram-se, com cuidado, viraram-lhe de costas e puderam ver o rosto de Edward Hyde. Ele estava vestido com roupas muito maiores que o seu tamanho, roupas do tamanho das do doutor, os traços de seu rosto ainda se moviam, como se mantivessem um resquício de vida, mas a vida já não se encontrava ali. E pelo frasco quebrado em sua mão e o forte cheiro de amêndoas que tomava conta do ar, o Terson sabia que estava olhando para um corpo autodestruído. Chegamos muito tarde, disse ele, seriamente, tanto para salvar quanto para punir. Hyde está a caminho de sua prestação de contas e só nos resta encontrar o corpo de seu patrão. A maior parte do edifício era ocupada pelo auditório, que preenchia, praticamente, todo o pavimento térreo e era iluminada pelo alto, e pelo gabinete, que formava um pavimento superior de um dos lados e se voltava para o pátio. Um corredor ligava o auditório à porta da viela, e com este o gabinete se comunicava, separadamente, por um segundo lance de escadas. Havia, lateralmente, alguns armários escuros e um porão espaçoso. Todos esses foram examinados, atentamente, por eles. Cada um dos armários só precisou de uma rápida vista de olhos, porque estavam vazios, e a julgar pelo pó que caía das suas portas, havia muito tempo que não eram abertos. O porão estava abarrotado de trastes velhos, em sua maior parte, do tempo do cirurgião que antecedera Jekyll, mas, assim que abriram a porta, foram alertados pela inutilidade de continuar a busca, pois surgiu uma teia de aranha enorme e emaranhada que durante muitos anos havia sido tecida à entrada. Em nenhum lado se via qualquer traço de Henry Jekyll, morto ou vivo. Pully bateu com os pés no piso do corredor. Ele deve estar enterrado aqui, disse ele, prestando atenção ao som que se produzia. Ou ele pode ter escapado, disse o Terson, e se voltou para examinar a porta, de frente para a viela. Estava trancada, e junto de um de seus batentes, eles encontraram a chave, já manchada com ferrugem. Não parece que tenha sido usada, observou o advogado. Usada, repetiu Pully. Não vê, meu senhor, que está partida. Como se alguém a tivesse pisado. Sim, continuou o Terson, e as fraturas também estão enferrujadas. Os 2 homens se entreolharam, espantados. Tudo isso está além da minha compreensão, Pully, disse o advogado. Vamos voltar ao gabinete. Subiram as escadas em silêncio sem, contudo, lançarem, de vez em quando um olhar ocasional ao cadáver e continuaram a examinar, mais atentamente, os conteúdos do gabinete. Em uma das mesas, sinais de trabalhos químicos, várias quantidades medidas de algum sal embranquecido, colocados ao lado de pratos de vidro, como que para algum experimento que o infeliz homem tivesse sido impedido de realizar. É esta droga que sempre trazia para ele, disse Pully, e assim que disse isto, a chaleira começou a apitar, indicando a água fervida. Isto os atraiu em direção à lareira, onde uma poltrona fora colocada perto do fogo e o serviço do chá, disposto e preparado perto de um dos seus braços, com açúcar, na xícara. Em uma prateleira, havia alguns livros, mas um deles estava aberto ao lado dos apetrechos para o chá, e o Terson ficou maravilhado ao descobrir se tratar de uma obra piedosa, pela qual, por várias vezes, Jekyll havia manifestado possuir grande estima e que se encontrava, agora, cheia de anotações blasfemas, escritas pelo seu próprio punho.
Em seguida, prosseguindo a busca pelos aposentos, os dois homens pararam diante de um espelho de corpo inteiro e ao olharem para ele viram refletidos um horror involuntário. Mas, marcado pelo resplendor rosado do fogo, que dançava no teto e nas chamas 100 vezes repetidas pelos vidros das portas dos armários e na própria palidez e temor que se apoderaram deles ao olhar. Este espelho testemunhou coisas muito estranhas, meu senhor, sussurrou Pule. E, certamente, ninguém tão estranho quanto ele mesmo, repetiu o advogado com o mesmo tom de voz. Por quê? Para que queria Jekyll, ao ouvir a si mesmo pronunciando esse nome, estremeceu, e em seguida, dominando-se, prosseguiu. Para que Jekyll precisava disto? Perguntou. O senhor pode talvez dizê-lo, disse Pule. Em seguida, eles se dirigiram à mesa de trabalho. Sobre a escrivaninha, entre uma série de papéis organizados, um envelope grande se encontrava acima de todos, e endereçado de próprio punho, do doutor ao Mr. Utterson. O advogado abriu e várias cartas anexas caíram ao chão. A primeira, um testamento redigido com os mesmos termos que o devolvido por ele, há 6 meses, que serviria, em caso de morte e como garantia de doação, em caso de desaparecimento, mas no lugar do nome de Edward Hyde, viu com assombro indescritível que o nome, desta vez, era o de Gabriel John Utterson. Olhou para Pule, depois olhou para os papéis, e por fim, para o corpo sem vida do malfeitor que se estendia sobre o tapete. Minha cabeça está dando voltas, disse ele. Ele esteve com esses papéis todos esses dias, ele não tinha nenhum motivo para gostar de mim, ele deveria estar furioso por ter sido substituído por mim, mesmo assim, não destruiu este documento. Ele apanhou o papel seguinte, era uma nota breve escrita pelo doutor e datada no alto. Ó, Pule, disse o advogado, ele estava vivo e aqui, neste dia. Ele não pode ter desaparecido em tão pouco tempo, ele deve, ainda, estar vivo, e deve ter fugido. E se for assim, por que fugiu? E como? E, nesse caso, nós podemos considerar este como um suicídio? Oh, devemos ter cuidado. Ouso dizer que ainda podemos envolver o seu patrão em alguma catástrofe desagradável. Por que não há lei, meu senhor? Perguntou Pule. Pois temo seu conteúdo, respondeu o advogado, solenemente. Deus queira que não tenha sido a causa disso tudo. E dizendo isto, trouxe o papel à vista e leu o seguinte. Meu caro Terson, quando esta chegar às suas mãos, eu já terei desaparecido, sob quais circunstâncias não tenho o poder de prever, mas meu instinto e todas as circunstâncias de minha situação, inominável, contam-me que o fim é certo e deve estar próximo. Vá, então, e primeiro leia a narrativa aqui. Lanion me informou que lhe fez chegar às mãos, e se você desejar saber um pouco mais, refira-se à confissão deste seu valoroso e infeliz amigo, Henry Jekyll. Há um terceiro envelope? Perguntou o Terson. Aqui, meu senhor, disse Pule, e fez chegar às suas mãos um pacote de tamanho considerável lacrado, em diversas partes. O advogado colocou no bolso. Não quero saber nada sobre o conteúdo deste documento. Se o seu patrão escapou ou está morto, nós podemos, ao menos, salvar a sua reputação. Já são 10 horas, devo voltar para casa e ler estes documentos, com calma, mas, voltarei antes da meia-noite, quando chamaremos a polícia. Eles saíram, trancando a porta do auditório, logo após eles, o Terson, uma vez mais deixando outra vez a criadagem reunida à volta da lareira, regressou ao seu escritório, caminhando com dificuldade, para ler as 2 narrativas com as quais esperava esclarecer por completo este mistério. Capítulo 9. A narrativa do Dr. Lanion. Em 9 de janeiro, ou há 4 dias, recebi, pelo correio da tarde, um envelope registrado, endereçado, de próprio punho, pelo meu colega e velho companheiro de escola, Henry Jekyll. Isto foi uma completa e boa surpresa para mim, pois não tínhamos o hábito de trocar correspondência, ainda mais, tendo eu visto o homem jantar com ele, exatamente, na noite anterior, não imaginava o que poderia ter ocorrido, nesse intercurso, que justificasse a formalidade de um registro escrito. Os conteúdos aumentaram ainda mais o meu espanto, foi assim que a carta começou. 10 de dezembro de 18. Caro Lanion. Você é um dos meus mais velhos amigos,
e embora tenhamos diferenças, de tempo em tempo, sobre questões científicas, não consigo lembrar, pelo menos de minha parte, de qualquer rompimento em nossa relação. Nunca houve um dia sequer no qual sacrificaria minha própria mão esquerda por você, se me dissesse, Jekyll, minha vida, minha honra e meu juízo dependem de você. Lanyon, minha vida, minha honra e meu juízo estão todos à sua mercê, se não puder me auxiliar, hoje à noite, estou perdido. Você deve supor que depois deste prefácio eu vá lhe pedir algo um tanto desonroso de realizar. Peço-lhe que julgue por si próprio. Quero que você adie quaisquer outros compromissos para hoje à noite. Mesmo que você seja convocado à cabeceira de um imperador, alugue uma carruagem, se por acaso a sua não puder estar disponível à sua porta, e com esta carta em mãos como referência, venha, diretamente, à minha casa. Pule, meu mordomo, já tem suas ordens, você o encontrará lhe aguardando, em companhia de um chaveiro. A porta de meu gabinete deve, então, ser forçada e você deverá entrar sozinho. Abra o armário de vidro marcado com a letra e, à sua esquerda, quebrando o fecho. Se este estiver trancado, retirei-a, com todo o seu conteúdo e como a encontrar. A quarta gaveta a contar de cima ou, o que vai dar no mesmo, a terceira a contar de baixo. Em minha extrema perturbação da mente, tenho um receio mórbido de lhe transmitir uma informação errada, mas ainda que me engane, você poderá saber que é a gaveta certa, através de seu conteúdo, uns pós, um frasco e um caderno de notas. Peço-lhe que leve, com você, esta gaveta até Cavendish Square, exatamente, como a encontrar. Esta é a primeira parte da tarefa, agora vamos à segunda. Se você se colocar, imediatamente, a caminho, assim que receber esta nota, estará de volta, muito antes da meia-noite, mas deixo-lhe essa margem de tempo, não só por temer que ocorrerá algum desses obstáculos que ninguém pode evitar ou prever, como também para que, o que tenha que ser feito, ocorra uma hora em que seus empregados já estejam recolhidos. À meia-noite, então, peço-lhe que esteja sozinho em seu consultório, e admita, você mesmo, em sua casa, um indivíduo que se apresentará, em meu nome. Entregue-lhe a gaveta que você trouxe de meu gabinete. Nesse momento, você terá desempenhado a sua parte e merecerá a minha eterna gratidão. 5 minutos mais tarde, se você insistir em uma explicação, terá compreendido que estas estranhas disposições eram de suma importância e que, omitindo alguma delas, por mais fantástico que lhe pudesse parecer, você poderia pesar a sua consciência com minha morte ou com a perda da minha razão. Confiante de que você não titubeará a este meu apelo, meu coração, pele e mãos, ainda, tremem diante da possibilidade de não poder realizá-lo. Pense que, nesta hora, em um estranho local, lutando com uma negra angústia que, com certeza não é nada exagerado, espero ainda consciente de que cumpra, com pontualidade as minhas preocupações que terminarão tal como uma história que chega a seu fim. Sirva-me, meu caro Lanyon, e salve-me. Seu amigo. H.J. P.S. Eu já tinha lacrado esta carta, quando um novo terror se apoderou de minha alma. É possível que o correio falhe e esta carta não chegue às suas mãos até amanhã de manhã. Nesse caso, querido Lanyon, faça o que lhe peço, assim que for mais conveniente para você, ao longo do dia, e, uma vez mais, aguarde o meu mensageiro, à meia-noite. Talvez seja, então, demasiado tarde. Se naquela noite, não receber nenhuma notícia minha, você saberá que foi a última vez que você teve notícias de Henry Jekyll. Após a leitura desta carta, tive absoluta certeza da insanidade de meu colega, mas para que não pairasse quaisquer dúvidas quanto a isso, senti-me forçado a fazer o que me pedia. Quanto menos eu compreendia esta confusão toda, menos estava em posição de julgar a sua importância, e um apelo expressado de tal maneira não poderia ser colocado, assim, de lado sem uma grande carga de responsabilidade. Deste modo, me levantei da mesa, tomei uma carruagem e me dirigi, diretamente, à residência de Jekyll. O mordomo estava aguardando a minha chegada, assim como eu. Ele também tinha recebido uma carta de instruções registrada, e tinha desse modo, buscado um chaveiro e um carpinteiro. Os funcionários chegaram, enquanto estávamos, ainda, conversando, dirigimos-nos em bloco até o velho auditório de cirurgia do Dr. Denman, no qual, como deve ser de seu conhecimento, o gabinete de Jekyll está, convenientemente, localizado.
A porta era muito forte e possuía uma excelente fechadura. O carpinteiro declarou que seria muito difícil abri-la e que faria um grande estrago, se fosse necessário o uso da força, e o chaveiro estava a ponto de desistir, mas este último era um homem habilidoso e, depois de 2 horas de trabalho, a porta se encontrava aberta. O armário marcado com a letra I já se encontrava aberto. Retirei a gaveta, preenchendo-a com um pouco de palha e embrulhando-a em uma folha de papel, e retornei para Cavendish Square. Aqui eu comecei a examinar o seu conteúdo. Os pós estavam empacotados com todo o esmero, mas não com a meticulosidade de um boticário, de modo que era evidente que fora o próprio Jack o que os havia manipulado, e quando eu abri um dos envelopes, descobri o que me pareceu ser um simples sal cristalizado de cor branca. O frasco, no qual concentrei minha atenção logo após, estava cheio pela metade de um líquido cor de sangue, de cheiro muito áspero e picante, que parecia conter fósforo e algum éter muito volátil. Quanto aos demais ingredientes, não podia imaginar o que seriam. O caderno era uma encadernação vulgar, no qual apenas anotaram uma série de datas. Estas englobavam um período de muitos anos e notei que os apontamentos se interrompiam. Cerca de 1 ano antes, abruptamente. Ocasionalmente, junto de uma data, havia uma breve observação, geralmente, nada além de uma única palavra. Duplicar, aparecia, talvez, umas 6 vezes, ao longo de centenas de entradas, e, somente uma única vez, ao longo de toda a lista, e seguida por inúmeros pontos de exclamação, fracasso total. Embora tudo isso despertasse a minha curiosidade, nada de fato esclarecia. Havia ainda um frasco com um pouco de sal, e o registro de uma série de experimentos, como tantas outras investigações de Jekyll, que não conduzira a nenhuma utilidade prática. Como a presença desses objetos em minha casa afetaria a honra, a sanidade ou mesmo a vida de meu excêntrico colega? E se o seu mensageiro podia vir a este lugar, por que não a outro qualquer? E ainda supondo que houvesse algum impedimento, por que esse cavalheiro seria recebido por mim em segredo? Quanto mais refletia sobre o assunto, mais convencido ficava de que se tratava de um caso de enfermidade mental, e apesar de ter dispensado a criadagem, carreguei um velho revólver, para poder utilizar em caso de autodefesa. As 12 badaladas tinham se espalhado por toda Londres, quando a aldrava da porta soou gentilmente. Eu mesmo fui verificar quem era e encontrei um homem, de baixa estatura, recostado contra os pilares do pórtico. Você veio a pedido do Dr. Jekyll? Perguntei. Ele me dissera que sim, através de um gesto constrangido, e quando lhe solicitei que entrasse, ele não o fez sem antes dar uma rápida olhadela, em direção à escuridão da praça. Havia um policial não muito longe dali, avançando com sua lanterna de patrulha. Ao vislumbrá-lo, creio que meu visitante se assustou e apressou-se a entrar. Confesso que essas particularidades me impressionaram, de um modo muito desagradável, e, na medida em que eu o segui até a tênue luz da sala de consulta, mantive minha mão pronta junto de minha arma. Chegando lá, afinal, tive a chance de vê-lo mais claramente. Nunca havia posto os meus olhos nele antes, isso era certo. Ele era baixo. Como eu já mencionei, fiquei abalado com a chocante expressão de seu rosto, com uma notável combinação de grande atividade muscular e grande debilidade, aparente, de constituição, e, finalmente, com a curiosa e subjetiva perturbação causada por sua presença. Esta se ressentia de alguma semelhança com um rigor mortis incipiente, acompanhado de uma nítida sensação de falta de pulsação. Na ocasião, atribuí isso a uma aversão pessoal e idiosincrática e só me espantei com a agudeza dos sintomas, mas tive motivos suficientes para acreditar que a causa era muito mais profunda, na natureza do homem, e que dependia de algo mais nobre do que o mero sentimento de ódio. Essa pessoa, que desde o primeiro momento que ingressou, abalou-me de tal modo que apenas poderia descrever como uma curiosidade detestável, estava vestida de um modo que tornaria qualquer cidadão comum risível. Suas roupas, se poderíamos chamá-las assim, apesar de serem feitas com um tecido rico e soberbo, eram muito maiores do que ele, em todas as medidas. As calças pendiam sobre suas pernas e estavam enroladas para evitar que se arrastassem no chão. O talhe do casaco ficava abaixo de sua cintura e a gola se alargava até os seus ombros. Mas, por mais estranho que pareça, a absurda indumentária estava longe de me provocar o riso. Pelo contrário,
havia algo de anormal, de disforme, na essência daquela criatura que agora me encarava, algo que atraía, assombrava e revoltava. Esta evidente disparidade parecia se encaixar nele e reforçá-lo. Assim, ao interesse que em mim provocou a sua natureza e o seu caráter, adicionou-se uma curiosidade sobre a sua origem, sua vida, sua fortuna e posição social no mundo. Essas observações, embora tenham tomado tanto espaço para serem reunidas, foram, no entanto, obra de alguns poucos segundos. Meu visitante parecia, de fato, estar em brasas, aprisionado de uma excitação obscura. "Estão com você", ele gritou. "Estão com você", e a sua impaciência era tão evidente que ele mesmo deitou as suas mãos sobre meu braço e tentou me sacudir. Eu o afastei, consciente de que seu toque possuía certa dor lancinante que percorria o meu sangue. "Acalme-se, meu caro", disse eu. "Não se esqueça de que ainda não tive o prazer de lhe conhecer. Sente-se, por favor." E dando-lhe o exemplo, sentei-me em meu lugar costumeiro e procurei imitar a conduta ordinária que teria com qualquer de meus pacientes, tanto quanto me permitiu o avançado da hora, a natureza de minhas preocupações e o horror que me inspirava meu visitante. "Perdoe-me, Dr. Lanyon", respondeu ele mais civilizadamente. "O que o senhor me disse, de fato, tem razão, e minha impaciência, simplesmente, me fez esquecer-se de minha polidez. Venho aqui, a pedido de seu colega, Dr. Henry Jekyll, a respeito de um assunto de alguma importância, e compreendo que..." Ele parou e colocou sua mão sobre a garganta, e pude ver que, apesar de seus modos controlados, estava lutando contra os acessos de histeria. "E compreendo que... uma gaveta." Senti, nesse momento, um pouco de pena da ansiedade de meu visitante, e mesmo até de minha própria e crescente curiosidade. "Ela está aqui, meu senhor", disse eu, apontando para a gaveta, onde ela se encontrava, deitada sobre o chão, por detrás da mesa e ainda coberta com um papel. Ele se ergueu de um sobressalto para logo se deter e levar a mão sobre o seu coração. Pude ouvir o seu ranger de dentes com a ação compulsiva de suas mandíbulas, e seu rosto adquiriu tal aspecto, apavorante, que cheguei mesmo a temer por sua vida e por seu juízo. "Componha-se, homem", disse. Ao se voltar, mostrou-me um terrível sorriso e, tomado por um ataque de desespero, arrancou a folha de papel. Ao ver o seu conteúdo, ele proferiu tal grunhido de imensa satisfação, que chegou a me petrificar. No instante seguinte, com uma voz que já demonstrava um maior autocontrole, perguntou: "Você possui um recipiente graduado?" Levantei-me de meu lugar, com um pouco de esforço e lhe entreguei o que me pedirá. Ele me agradeceu com uma saudação sorridente, distribuiu algumas medidas da tintura vermelha e lhe adicionou um dos pós. A mistura, que a princípio possuía uma tonalidade avermelhada, começou, na medida em que os cristais se dissolviam, a adquirir certo brilho na cor, a entrar em efervescência e exalar pequenas nuvens de vapor. Repentinamente, naquele exato momento, a ebulição cessou e o composto mudou para um tom de púrpura escuro, que lentamente foi desbotando até um tom de verde claro. Meu visitante, que observava toda essa metamorfose, com um olhar aflito, sorriu, baixou o frasco sobre a mesa, voltou-se e então olhou para mim com um ar examinador. "E agora", disse ele, "vamos esgotar os seus restos. Você será sábio? Será facilmente guiado? Você toleraria que eu tomasse este recipiente em minhas mãos e saísse de sua casa sem maiores explicações? Ou a avidez de curiosidade já está comandando as suas ações? Pense bem antes de responder, pois faremos o que você decidir. Assim que decidir, tudo ficará como estava e o senhor nem mais rico nem mais sábio, a menos que ajudar um amigo em sofrimento mortal possa ser considerado como uma espécie de riqueza da alma. Ou, pelo contrário, toda uma nova terra de conhecimento e novos caminhos para a fama e o poder serão abertos para você aqui, nesta sala, neste mesmo instante, diante dos seus olhos, terá lugar um prodígio que faria tremer de incredulidade o próprio Satanás. Meu senhor, disse eu, tentando manter uma frieza que estava longe de ser verdadeira, você fala por enigmas, e talvez você não tenha notado que lhe ouvi sem nenhuma forte impressão de crença. Mais uma. Vês que já fui tão longe nesses serviços inexplicáveis, não pararia agora antes do seu fim. Muito bem, respondeu o meu visitante. Lanyon, lembre-se de seus votos, o que você verá está sob o sigilo de sua profissão. E agora,
Você que durante tanto tempo se limitou a seguir as ideias mais mesquinhas e materiais, você que tem negado a virtude da medicina transcendental, você que ridicularizou todos aqueles que lhe eram superiores, observe. Ele colocou o recipiente em seus lábios e tomou tudo de um gole só. Um grito se seguiu, ele cambaleou, assustado, agarrado com força à mesa, olhando o vazio com olhos injetados, arfando com a boca aberta, e assim que olhei para ele, pensei ter visto uma mudança, ele parecia inchar, seu rosto tornou-se de repente enegrecido e as feições pareciam derreter e se alterar, e neste exato momento, coloquei-me de pé e dei um pulo para trás em direção à parede com meus braços levantados como um escudo me protegendo de tal prodígio. Minha mente submergia em pleno terror. Ó, Deus, gritei, e mais uma vez, e outra ainda, ó, Deus, e diante de meus olhos, pálido e trêmulo, meio sem sentidos, e tateando diante dele com suas mãos, como um homem trazido da morte, ali se encontrava de pé Henry Jekyll. O que me contou logo depois, eu não consigo resgatar de dentro de minha mente para colocar no papel. Eu vi o que eu vi, ouvi o que ouvi, e minha alma se encheu de náusea com tudo isso, e ainda agora, quando aquela visão se desvanece diante de meus olhos, eu pergunto a mim mesmo se ainda acredito em tudo isso, não sendo capaz de responder, entretanto. Minha vida foi abalada até as suas raízes, perdi por completo o sono, o terror mais mortífero se abateu sobre mim em todas as horas do dia e da noite, e sinto que meus dias estão contados e que morrerei, e ainda assim morrerei descrente. Quanto à turbidez moral que aquele homem me revelou, mesmo coberto de lágrimas de penitência, não posso, mesmo em lembrança, encarar tudo isso sem um lampejo de horror. Eu lhe direi uma coisa, Utterson, e o que lhe direi, se você for capaz de dar-lhe algum crédito, será mais do que suficiente. A criatura que rastejou até minha casa naquela noite era, de acordo com a própria confissão de Jekyll, conhecida pelo nome de Hyde, caçado em cada esquina da terra pelo assassinato de Cario. Asti e Lanyon,